Boa noite, pessoal. Está fazendo aí o aniversário desta beleza, né? Para não dizer desta merda, deste golpe aí de 64 que aconteceu. A gente tem que registrar, que é para nunca esquecer as coisas que aconteceram em 64. Então eu separei alguns materiais aqui para a gente falar a respeito, certo? Dei uma olhadinha aqui para me informar um pouco melhor, né? A respeito do golpe. Esse bonitão aqui, ó. Castelo Branco, rapaz. É daqui, meu conterrâneo, Fortaleza, Ceará, este miséria aqui. Então, o que foi o golpe de 64, né? Os militares tomaram o governo lá do João Goulart à força, quando isso aconteceu, né? E passaram a instituir o governo militar, certo? Então, aqui ele te dá vários presidentes e tal. Não é só aqui nesse site que você pode olhar, tem vários sites de história, sites de escola, sites de estudos, né, onde você pode verificar essas informações aqui. Mas a minha área é mais desenho e quadrinho, não história, embora eu goste muito. E eu quero falar sobre alguns quadrinhos e uns livros para vocês terem uma ideia aí do tema. O que eu trago primeiro de tudo? Esse quadrinho aqui, Subversivos à Farsa, do escritor André Diniz e o desenhista Marco. Isso aqui não é um material que você vê todo dia, não, tá? Então, assim, ó, saiu até pela Ópera Gráfica, né? É um negócio já antigo, mas é muito legal, muito interessante, né? Quem puder dar uma olhada nas coisas do André Diniz e também do Marco, procurar para conhecê-los. Então essa edição aqui mostra uma galera jovem que vivia naquele tempo, né, da ditadura, e o que aconteceu com eles, certo? Então, subversivos, né? Por quê? Porque eles eram contra a ordem instituída naquele tempo, né? Aquela velha história, você vê um cara pregando com muita força esse negócio de moral, família, valores, pode crer que tem falsidade por trás, né? Então você vê que essa galera ser perseguida, ser torturada, ser morta, é um quadrinho extremamente assim pesado, né? Abertura de cabeça mesmo, você vê o pessoal apanhando aqui, violência policial, certo? Tortura e tudo. Então, esse é o quadrinho que eu tenho sobre o período de ditadura no Brasil, certo? Existem vários outros quadrinhos de vários autores diferentes, onde a gente pode aprender um pouco mais sobre isso, né? Os quadrinhos também são uma forma de cultura, o pessoal faz uma pesquisa antes de fazer. A gente tem registro histórico, nós temos registro em jornal, em revista, em vídeo, nós temos depoimento de pessoas que foram torturadas, que tiveram que sair do país obrigadas, artistas, pessoas da própria política. Beleza, esse foi o primeiro quadrinho. Um outro quadrinho que fala sobre ditadura, né, é o Maus. Vai falar sobre nazismo e a ditadura nazista naquele período, onde você tem o quê? A história real do pai do Art Spiegelman, né, que era um judeu que viveu na Alemanha nazista e conseguiu fugir de lá com muito esforço, né? Você vai ver toda a relação problemática aqui do Vladek, certo? Os dois personagens lá, o pai e o filho, e como foi toda a história sofrida deles para conseguir, né, escapar da Alemanha e tal, para que ele pudesse ter uma vida de paz depois nos Estados Unidos, né? Não que os americanos sejam nenhum santinhos, né? Muito longe disso. A gente sabe hoje em dia, né, que eles levaram também vários cientistas alemães para lá, o que ajudou também na corrida tecnológica, né? Então, o Maus, ele também é outro quadrinho extremamente esclarecedor que mostra o período aí da Guerra Fria, né? Então, isso aqui é um quadrinho, entre aspas, obrigatório, né? Não é nem legal usar a palavra obrigatório num vídeo como esse, porque uma coisa de obrigação fica parecendo, né, uma coisa ruim. Mas o Maus é aquele must-have. Você deve ter, você deve conhecer, pelo menos tem que ler, né? Para que você entenda um pouco do que essa galera passou nesses períodos. Então, esses dois são os quadrinhos que eu recomendo, um brasileiro e um americano, né, escrito aqui por um judeu. Depois entramos nos livros. 64, me lembra imediatamente 84. Aqui você tem Orwell, 1984, né, de onde surge o termo Big Brother, né, o Big Brother aí, que o pessoal adora assistir, ver aquelas pessoas confinadas lá naquela casa. O Big Brother aqui, que tem no 1984, é como se fosse uma força que obriga, né, as pessoas realmente a agirem de uma determinada maneira. E assim, também tem o caso de tortura, de vigia da sociedade, certo? O cara que conta a história aqui, o Winston, né, ele é um cara que não aguenta mais o tipo de vida que ele leva, 100% vigiado o tempo todo, e ele quer se rebelar contra esse sistema, e ele tem a ajuda de uma pessoa,
né, de uma moça, a Júlia, e eles procuram outro cara lá, o O'Brien, né, que seria alguém para ajudá-los. No correr da história, você vai ver coisas que acontecem muito na política normal, até de hoje em dia, onde um cara diz uma coisa, né, por exemplo, o Collor, naqueles discursos dele lá dos anos 90, né, quando ele se elegeu, que ele dizia que o Lula ia tomar o dinheiro de todo mundo, que ele ia barrar as poupanças de todo mundo, e assim que o Collor entrou foi a primeira coisa que ele fez, né, e quebrou aí com a vida de muita gente, dos nossos pais, inclusive, né. Também não aquela coisa, não dizendo que o Lula é santo, ele também tem os pecados dele. Porém, dentro da atual conjuntura, eu prefiro ele com toda certeza. Falando ainda de ditadura, nós temos aqui o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. É uma espécie de ditadura também, só que é uma ditadura talvez ainda mais perigosa do que a do 1984. Enquanto no 84 você tem aquela coisa do terror e da obrigação, né? E da cara de pau, onde os caras botam, por exemplo, um ministério para se chamar Ministério do Amor, quando ele é exatamente o contrário, né? Ele serve para torturar e matar pessoas. O Admirável Mundo Novo, ele mostra um pouco do mundo como a gente conhece agora, ou seja, as pessoas escravizadas pelo prazer. Existe uma sociedade aqui em que ela é toda bem regradinha, toda feita dentro de uns limites estabelecidos, em que o pessoal vive alienado pelo prazer. E tem um cara aqui, o Bernard, que ele é um pouco fora da curva. Tem um amigo dele aqui também na história e a gente vai ver aqui o sofrimento que o Bernard passa por ser esse cara fora da curva. Essa aqui é uma sociedade idealizada, onde as pessoas nascem programadas, em que não existem muitos valores éticos e tal. E ele se vê perturbado por esse tipo de situação e porque ele não se encaixa no padrão especificamente de beleza e de pensamento, né? Aqui é aquela sociedade onde todo mundo é crossfiteiro, digamos assim, certo? Outro, então, aqui que talvez seja ainda mais perigoso, né, do que a realidade de 1984. A galera é vigiada, não está nem aí e vive escrava do prazer. Um livro muito massa, 2 livros para abrir sua cabeça e que você não deve ler se você não estiver muito bem aí, né? Tiver deprê, tenha cuidado com a leitura. Esse aqui eu vi o filme, ainda não li, mas também se trata de uma espécie de dominação, de espécie de ditadura, ou Revolução dos Bichos, aonde os bichos liderados pelos porcos resolvem se voltar contra o fazendeiro, certo? Dono do lugar onde eles viviam. E aí os porcos vão ficando cada vez mais humanizados com o passar da história e eles vão convencendo os outros animais de que o que eles querem é só coisa boa para os bichos. Porém, à medida que o tempo passa, eles vão cada vez mais mudando as leis para que elas se adequem ao que eles, os porcos, né, que começam inclusive a lidar com os humanos como iguais, né, começam a conversar com os humanos, eles fazem com que a vantagem seja para eles, os porcos, né, em detrimento tanto dos humanos quanto dos outros animais. Ou seja, no final das contas, todo mundo se corrompe, né? Então, gente, estudem. Tem uma coisa que eu posso dizer para vocês que abre a cabeça da gente é estudo. Me arrependo muito de não ter estudado mais e mais cedo. A gente precisa conhecer essas coisas. A gente não pode ignorar esse tipo de situação, porque senão elas vão se repetir e a gente vai sofrer de novo. A memória da gente é muito curta. A gente precisa desse tipo de coisa para nos relembrar. Certo? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí e se informem, certo? Sobre as coisas. Não acreditem em tudo que as pessoas falam. Não acredite nem em mim. Vá se informar, certo? Vá dar uma estudada aí no assunto. Valeu!